Ministério Sem Fronteiras, Jesus Cristo Vive. YouTube, Alma-se Jesus Cristo Vive. Instagram e Facebook, Pastor Antônio Cândido. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação natural do Evangelho de Lucas. Enquanto o Evangelho mostra o que Jesus começou a fazer e ensinar, Atos mostra o que ele continuou a realizar por meio do Espírito Santo e da Igreja. É o relato da expansão do cristianismo desde Jerusalém até Roma, mostrando como uma pequena comunidade de discípulos, cheia do Espírito, transformou o mundo com a mensagem de Cristo ressuscitado. 1. A promessa do Espírito Santo, Atos 1, 1 minuto. O livro começa com Jesus ressuscitado instruindo os discípulos por 40 dias. Antes de ascender aos céus, ele faz uma promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Esse é o versículo-chave que serve de esqueleto para todo o livro. Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Línguas como de fogo pousam sobre eles e todos começam a falar em outras línguas. Pedro se levanta e prega com ousadia. Jesus crucificado e ressuscitado é o Senhor e o Cristo. 3.000 pessoas se convertem. Aqui nasce a igreja movida pelo Espírito e pela palavra. 3. O crescimento da igreja em Jerusalém. Atos 3:7. Milagres acontecem, como a cura do paralítico na porta do templo. A comunidade vivia em comunhão, partindo o pão e ajudando os necessitados. Mas também enfrentou perseguição. Pedro e João são presos. Estevão é apedrejado, tornando-se o primeiro mártir. O sangue de Estevão não foi derrota, mas semente. A perseguição espalhou os cristãos e o evangelho começou a se expandir. 4. A expansão na Judéia e Samaria. Atos 8:12. Filipe prega em Samaria e muitos recebem a palavra. O evangelho chega a um eunuco etíope, mostrando que a salvação não tem barreiras. Saulo, perseguidor da igreja, encontra Jesus no caminho de Damasco e é transformado em Paulo, grande missionário. Pedro tem a visão do lençol com animais, entendendo que o evangelho é também para os gentios. Cornélio, um centurião romano, se converte com toda a sua casa. O evangelho rompe fronteiras culturais e religiosas. 5. As viagens missionárias de Paulo, Atos 13:21. A partir da igreja em Antioquia, Paulo e Barnabé são enviados como missionários. Depois, Paulo segue com Silas, Timóteo e outros. Primeira viagem, evangelho na região da Galácia. Segunda viagem, Paulo chega à Europa, pregando em Filipos, Tessalônica, Corinto. Terceira viagem, fortalece igrejas já fundadas e prega em Éfeso com grande impacto. Em todas essas viagens, Paulo enfrenta perseguições, prisões, apedrejamentos, mas continua pregando com ousadia. O evangelho alcança cidades estratégicas, mudando a história. 6. Prisão e testemunho de Paulo, Atos 22:28. Paulo é preso em Jerusalém após um tumulto. Ele testemunha diante do Sinédrio, de governadores como Félix e Festo, e até diante do rei Agripa. Finalmente apela para César e é enviado a Roma. Mesmo preso, Paulo continua pregando. O livro termina com ele em Roma, proclamando o reino de Deus livremente a todos que o visitavam. 7 mensagens centrais do livro de Atos. O Espírito Santo é o protagonista. Ele capacita, guia e fortalece a igreja. A missão é global. O evangelho rompe barreiras geográficas, culturais e sociais. O discipulado exige coragem. Os primeiros cristãos enfrentaram prisões e até a morte, mas não recuaram. A igreja é comunidade. Eles viviam em oração, comunhão e partilha. Cristo é o centro. Tudo gira em torno de Jesus ressuscitado. Conclusão e aplicação. O livro de Atos não tem um final fechado, porque a história da igreja continua até hoje. Nós somos a continuação de Atos. Assim como aqueles discípulos, também somos chamados a ser testemunhas de Cristo, cheios do Espírito Santo, anunciando o Evangelho até os confins da terra. A mensagem é clara. O mesmo Espírito que moveu a igreja primitiva é o Espírito que move a igreja hoje. Que possamos olhar para Atos não apenas como história, mas como inspiração e chamado. O Espírito ainda nos capacita? A missão ainda está em andamento? O Cristo ressuscitado ainda reina? O livro de Atos nos desafia a viver com coragem, fé e ousadia até que o Senhor volte. Ministério Sem Fronteiras, Jesus Cristo Vive. YouTube, Jesus Cristo Vive. Instagram e Facebook, Pastor Antônio Cândido.